Meus irmãos, estamos chegando no final dessa série, falando sobre os encontros de Jesus ressurreto. É os encontros de Jesus depois que ele ressuscitou. Ele se encontrou com algumas pessoas e a cada domingo a gente está trazendo um encontro aqui. E hoje é o último dia dessa série. E eu gostaria muito de começar essa nossa conversa citando uma frase. A frase de um poeta chamado Antônio Machado. Antônio Machado não é um filósofo, mas é um poeta espanhol que ele traz muito forte na sua poesia a filosofia da vida. E ele fala sobre o tempo que passa, o sentido da vida, as escolhas que fazemos e o caminho que estamos construindo ao viver. E tem uma frase dele falando sobre caminho que eu acho linda, que eu queria compartilhar aqui com vocês, que diz assim: caminhante, não há caminho, faz-se o caminho ao andar. Caminhante, não há caminho, faça o caminho a andar. Eu acho essa frase fantástica, porque a vida é um caminho a percorrer, e esse caminho ele não está pronto, ele não está finalizado. E ele vai sendo construído com nossas decisões, passo a passo do dia a dia, e até mesmo com as dores que nós enfrentamos. Nosso grande desafio como caminhante, como discípulo de Jesus, como seguidor de Jesus Cristo, é perceber Jesus nesse caminho. E por isso eu quero lhe convidar a ler o texto que fala sobre o encontro de Jesus no caminho de Emaús. Esse texto está em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. E diz assim: naquele mesmo dia, que dia foi esse? Foi o dia que Jesus ressuscitou. Ele morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou. Então, nesse mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós o que, meu povo? Esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram até o sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Jesus disse para eles 2, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia passar adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu, o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele, Jesus Cristo, desapareceu da vista deles.
perguntaram um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles na partida do pão. Meus irmãos, eu quero voltar um pouquinho nesse texto e destacar o versículo 14, que diz assim, o versículo 14: no caminho conversavam a respeito de tudo tudo que tinha acontecido. No caminho. Aí no caminho vai ter dias de sol. Dias de sol são esses dias que a gente olha para a vida e está tudo muito bonito. E a família está bem, e a saúde está bem, e o emprego está bem. Está tudo muito bem, tudo maravilhoso. Os sonhos estão se realizando, os projetos de vida estão acontecendo. São dias de sol. Mas nem sempre a gente vai viver dias de sol. Haverá também dias de chuva. Dias que o céu vai estar escuro. Dias que a nossa visão ela fica pequena para enxergar o que está ali adiante, por tamanha densidade dessa chuva. Dias de chuva. Há também caminhos, trechos nesses caminhos, planos, que vai ser fácil, Berg, a gente caminhar. Fácil, fácil. Mas há também trechos nesse caminho de acidentes, que vai ser difícil a gente caminhar, que a gente vai tropeçar, que a gente vai cansar, que a gente vai querer até parar. Nosso desafio, repito, como cristão, como discípulo de Jesus Cristo e como caminhante, é reconhecer a presença de Deus em todos esses momentos da vida. Seja dias de sol ou dias de chuva. Seja em trechos que é plano e é fácil a gente caminhar, como em trechos também de terrenos acidentados, que é difícil, que a gente vai tropeçar. Jesus está, meus irmãos, Jesus não está, melhor dizendo, só no destino, só no final dessa caminhada. Jesus está no caminho com a gente. E nos momentos bonitos, nos momentos de vista bonito, Ele nos chama para celebrar. Vamos celebrar. Por isso que a Igreja Candeias, ela fala tanto em celebrar a vida, celebrar o amor, celebrar as amizades, a comunhão, celebrar a presença de Deus em nosso. Oi, deu certo. Ok? Celebrar a presença dEle em nosso meio, celebrar o ar que respiramos, celebrar a vida, celebrar a família, a filha no colo. Ele nos chama para isso. Mas Ele também nos atende quando estamos passando por trechos acidentados, por tempos sombrios de chuva. Ele chega junto e nos sustenta. E quando a gente se perde, meus irmãos, quando a gente se perde no caminho, e é fácil a gente se perder, é ou não é? É fácil. De vez em quando a gente precisa voltar às nossas origens. De vez em quando a gente precisa olhar para a nossa caminhada e ver se a gente não se perdeu. E quando a gente se perde, Ele se aproxima. Mas Ele não se aproxima com cobrança, Ele não se aproxima com um discurso pronto, apontando o dedo, dizendo que você errou o caminho. Não, Ele se aproxima com graça e Ele se aproxima com amor. E aqui eu lhe pergunto, você reconhece Jesus no seu caminho? Se o nosso desafio como discípulos de Jesus Cristo, como caminhante, em todos os momentos da vida, seja de momentos que está difícil a gente caminhar, ou seja de momentos que é fácil a gente caminhar, o nosso desafio é enxergar Jesus Cristo nesses caminhos. Como é que está a sua percepção de Cristo aí na tua vida? Lá na tua casa, no teu trabalho, no teu ciclo de amizade. Como anda? Você consegue perceber a presença de Cristo? Se sim, glória a Deus. Mas se não, eu tenho uma segunda pergunta. O que te impede de reconhecê-lo na caminhada da vida? O que te impede? Essa história que nós lemos dos discípulos de Emaús
traz uma dica para nós muito clara. E aqui eu podia estar nomeando várias coisas que nos impedem de ver a presença de Deus caminhando com a gente. Várias coisas. Mas uma delas, que está no texto, é a decepção. A decepção é a frustração entre a expectativa e a realidade que nós enfrentamos. É aquela sensação que a gente olha para a vida e diz, rapaz, não está acontecendo do jeito que eu planejei, não. Tem alguma coisa aqui fora do lugar. O script que eu desenhei não foi esse, a coisa está saindo do prumo. E o pior de tudo, meus irmãos, é que a decepção, muitas vezes, ela não está no início da caminhada, onde a gente pode se preparar, é fácil a gente corrigir a rota, voltar. Às vezes a decepção ela está no meio para o final. Depois que a gente já gastou energia, fé, sabe, que a gente gastou recursos emocionais, financeiros. Depois disso tudo, a gente olha, sabe, e diz, cadê o Senhor aqui comigo? Cadê o Senhor? Foi exatamente isso que esses dois discípulos viveram. Foi exatamente esse sentimento. Foi exatamente. Aqui existe um abismo enorme entre a expectativa que eles tinham e a frustração da realidade. Porque a expectativa que eles tinham era que Jesus Cristo era o Messias, que ia libertar Israel. Não era essa a expectativa deles? E qual era a realidade? Cruz, morte, sofrimento, um aparente fracasso. Por isso que eles estavam indo embora. Mas eles não estavam só indo embora, Beth, geograficamente, saindo de Jerusalém para Emaús. Estavam indo embora do lugar da esperança, do lugar da promessa de Deus na vida deles. Eles estavam indo embora de tudo aquilo que eles já acreditaram. Na prática, na minha vida e na tua vida. Sabe o que significa a gente enfrentar decepção no caminho? Significa, muitas vezes, a gente parar de caminhar. E, em outras vezes, a gente continuar caminhando como esses discípulos, mas com o coração desanimado, desamparado. E fazer a caminhada, sabe, carregando essa frustração, tontos, entre a expectativa que a gente criou e a realidade que a gente está enfrentando. Como, por exemplo, um casamento. Casamento, o casal está enfrentando lá a crise, a expectativa é que o amor vence todas as coisas, e que o amor é o dom supremo, e que com o tempo tudo vai se resolver. A expectativa. A realidade. Desencontros, uma comunicação falha, um quer conversar, o outro quer ficar em silêncio. Palavras que não foram ditas e que foram acumulando aqui no coração e criaram uma barreira enorme no coração dos dois, uma barreira enorme entre os dois. Essa é a realidade muitas vezes. Isso vai em tudo na vida da gente. Tudo. Na família. Tenho certeza absoluta que meus pais vão me compreender. Tenho certeza absoluta que o meu cônjuge vai me apoiar. Realidade. Não há apoio, não há entendimento, não há abraço. E na igreja? Quando a gente chega na igreja, a gente tem a falsa ilusão de que aqui a gente vai encontrar só pessoas do bem, só, sabe, pessoas fiéis, pessoas que têm um comportamento bacana, que é bom a gente caminhar junto. Isso é expectativa, mas é uma expectativa que a gente coloca no coração. Porque, na realidade, somos todos humanos e fracos e falhos. E aqui dentro a gente vai encontrar pessoas que vão nos magoar. A liderança vai lhe magoar um dia. Porque nós somos fracos também. Nós vamos errar algum dia com você. Essa é a realidade. E no trabalho? Você entra no trabalho, expectativa lá em cima. Sabe, se eu fizer tudo direitinho, se eu fizer aquele curso, se eu me mostrar aqui competente, eu vou me sentir valorizado e reconhecido. Aí a promoção não vem, muda de chefe, de liderança. O tempo todo você fica frustrado, muda a política da empresa. A gente enfrenta todo o tempo, em todas as áreas da vida, essas anuências, essa coisa da expectativa, da gente gerar uma expectativa
e da frustração. E isso traz no nosso coração, Ariane, decepção. E a decepção, às vezes, ela pesa no caminho. A gente quer caminhar, sabe, na vida, não há caminho caminhante, mas esse caminho a gente faz durante a nossa caminhada, às vezes cansa carregar decepção. É uma coisa que nos prende. Mas a boa notícia, a notícia do Evangelho, é que Jesus se aproxima nesses momentos. O mais bonito dessa história que a gente leu é que Jesus aparece para caminhar junto com os discípulos. Ele aparece junto ali. Está os dois discípulos ali discutindo no caminho de Emaús. E aquela história de Jesus Cristo? Ele não ia ser o Messias? Não era ele que ia trazer a redenção do povo de Israel? A gente largou tudo para seguir ele. Era tudo mentira. E Jesus aparece no meio dessa conversa, no meio dessa caminhada. Assim como Jesus aparece na caminhada da nossa vida, quando a gente olha e não consegue entender o que está acontecendo. Jesus aparece. E aí Jesus faz algo curioso. Ele não resolve de cara logo o problema daqueles dois discípulos. Ele não chega e diz, deixa eu trazer aqui uma solução para vocês, senta aí, deixa eu explicar. Abre aí os olhos de vocês. Me enxergue. Não, Jesus chega junto e vai conversando naquele caminho ali com os discípulos. Vai conversando. Versículo 27 diz, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus começa, meu povo, reinterpretando a história deles. Porque muitas vezes o problema não é o que acontece na nossa vida, mas é o significado que a gente dá naquilo que acontece em nossa vida. Está entendendo? Não é o que acontece na nossa vida que verdadeiramente importa. É o significado que a gente dá ao que acontece na nossa vida. Aqueles dois achavam que estava tudo perdido, estava tudo errado, que tinha acabado ali. Mas, na verdade, tudo estava se cumprindo. E aqui tem uma chave importante para os nossos corações. Sem Jesus, a vida é uma história mal interpretada. Sem Jesus, a gente olha para o caminho da nossa vida e a gente faz interpretações erradas, escolhas erradas, caminhos errados. A gente olha e diz, deu errado, acabou, não era para ser assim, mas é assim que foi e pronto. Mas quando Cristo entra no caminho, quando Cristo entra na conversa, quando Cristo pega na minha mão para caminhar nesse caminho chamado vida, que a gente está construindo dia após dia, com nossas decisões, só com a nossa própria vida, Ele começa a mostrar que há um sentido maior para a gente construir. Ele começa a mostrar que tudo na vida tem um sentido, tem um propósito. Mesmo quando aquilo que a gente tem como perda, como acabou, Ele ressignifica. E daqui eu tiro algumas lições de Jesus para nossas vidas. Primeira lição, não negue sua decepção. Não negue. Uma espiritualidade saudável não é aquela que diz, a minha vida é a melhor que existe, escondendo debaixo do tapete suas dores, suas decepções, suas frustrações. Essa não é uma espiritualidade saudável. A espiritualidade saudável é aquela que você chega diante de Deus, se derrama, como a música que a gente cantou, e diz, Senhor, eu não esperava que isso acontecesse. Oh Deus, eu esperava outra coisa. Eu esperava que o Senhor fosse o Redentor da minha vida. Eu esperava que o Senhor ia chegar aqui e ia resolver tudo. Enquanto a gente ficar colocando debaixo do tapete esse sentimento, não colocar a luz, não colocar sobre a mesa, para Ele partir o pão e conversar sobre isso, junto com Ele, a gente cear com Ele, Ele cear com a gente, colocando essas coisas diante dEle, a gente vai só passar pela vida e nunca vai tratar essas coisas. Então, a primeira lição, sabe, é não negue a sua decepção. Não negue. Coloque diante de Deus. E seja sincero. Ele não tem medo de cara feia. Deus não tem medo, sabe, de palavras que você vai chegar e dizer, Senhor, eu esperava, era outra coisa. Ele vai caminhar contigo. Ele vai caminhar contigo. Segunda lição, continue caminhando.
Aqueles discípulos ali, eles erraram em sua interpretação do que estava acontecendo. E erraram também o caminho, né? A direção do caminho que eles estavam indo. Mas eles não erraram no sentido de que continuaram caminhando. A gente não pode parar de caminhar, a gente deve caminhar sempre. O pastor Hildebrand tem uma pregação que fala sobre o povo de Deus no deserto. Sabe o deserto que você está passando? O deserto não é um lugar de você ficar e abrir a sua tenda para ali morar. O deserto é lugar de passagem. Era assim que o povo de Deus passou no deserto. Caminhando, construindo a sua história. Mesma coisa, continue caminhando. Mesmo quando você estiver carregando o peso da decepção com você. Decepção em qualquer área da sua vida. E o que não falta nessa vida são decepções para a gente encontrar. O outro vai nos decepcionar. A gente vai decepcionar o outro. Muitas vezes a gente vai se sentir decepcionados por Deus. Não pare de caminhar. Terceiro, perceba que a presença de Jesus. Perceba a presença de Jesus. Sempre. Não só no fim dessa estrada, mas no processo. Caminhando com você ao seu lado. Principalmente nos dias maus. Principalmente naqueles dias que você olha assim para a sua vida e diz, pai, eu não estou entendendo o que aconteceu. Eu não aguento mais viver essa vida. Eu não aguento mais. Mesmo sem você perceber, mesmo sem o seu coração perceber a presença de Deus, saiba que Ele está lá. Ele está caminhando junto com você. Às vezes somos nós que não conseguimos perceber a presença dele, assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Mas ele está o tempo todo caminhando com a gente. O tempo todo caminhando com a gente. E por fim, meus irmãos, permita que ele ressignifique o seu caminho. Porque muito daquilo que parece ser decepção na nossa vida, pode ser, na verdade, o início de uma construção mais profunda na sua caminhada de fé, na sua caminhada de vida, na sua caminhada pessoal, profissional, porque é ali, nesse trecho do caminho, chamado frustração da expectativa, que a gente vai descobrir que a nossa fé, ela não está alicerçada quando tudo está no lugar bonitinho. Que a nossa fé, ela está alicerçada em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. É ali. É naquele lugar, é naquele trecho que a gente vai perceber isso. E quantas pessoas em nosso meio, eu estava falando com o Davi, né, como era importante a gente trazer testemunhos aqui, e quantas pessoas poderiam trazer os testemunhos aqui, que em momentos da sua vida de profundo peso, de decepção, de angústia, foi aí, nesse lugar, que você sentiu a presença de Deus na sua vida. Que os seus olhos se abriram. Quando ele está no caminho, meus irmãos, até a decepção, até o peso da decepção que a gente carrega, se transforma no lugar de amparo. De amparo. Eu sei que isso não é fácil. Quando a gente está passando num trecho da vida que é ruim a gente passar, muitas vezes a gente fica cego mesmo e não consegue nem enxergar a esperança no futuro. Mas é muitas vezes aí, nesse lugar, que a gente sente o amparo de Deus. É aí, nesse lugar, que a gente sente a paz que é inexplicável, que não se explica. Como é que se explica a paz? Não se explica. Ela é inexplicável, ela não é para explicar. Ela é para se sentir só. É para a gente trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. É da gente bater no peito e dizer todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. O problema é que a gente pega esse versículo e a gente cria uma lista. Tudo o que é bom para mim está aqui nessa lista. Então, todas as coisas que acontecem na minha vida cooperam para o meu bem. Então, deixa eu ver se o que eu coloquei na lista está cooperando na minha vida. Só que a lista de Deus não é a nossa lista. Na lista de Deus tem lá, Cláudio, se parecer com meu filho Jesus. Davi, se parecer com meu filho Jesus. Tiago, se parecer com meu filho Jesus. É isso. Todas as coisas cooperam para o meu bem, porque me levam a olhar para Deus
e me parecer com Ele. Que me faz olhar para Jesus Cristo e entender que Ele é o conselheiro, o príncipe da paz, o Senhor dos exércitos. Não que Ele pode resolver tudo na minha vida, mas é porque eu olho para Ele e chamo Ele de meu Senhor. E esse Senhor me chama para sentar na mesa com Ele, para partir o pão, para dividir o vinho comigo. No caminho, Ele aparece e Ele aquece o nosso coração. Se até agora houve no caminho decepção, dores e tristeza, quero dizer para você que no caminho, Jesus aparece e aquece o teu coração. Olha isso, que coisa impressionante o versículo 32. Perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós quando Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eles ainda não tinham reconhecido que era Jesus Cristo ali, mas estavam sentindo algo no coração. Porque o encontro com Cristo não começa com explicação. Já tentou conversar com uma pessoa para tentar provar que Deus existe, ou trazendo explicações científicas, humanas, para tudo na vida? Com Deus não é assim. Não funciona nessa lógica. Antes de entender, a gente sente. E antes de explicar, algo aquece aqui dentro da gente. Conhece aquela história de um aluno que estava na sala de aula, uma aula de ciência, de filosofia, e o professor pediu para que alguém, algum aluno ali, algum de vocês, prove que Deus existe, porque assim, eu consigo provar através da ciência que Ele não existe, prove aí que Deus existe. E aí os alunos todos ficaram em silêncio, e de repente um levantou a mão, disse, professor, eu posso provar que Deus existe. Ah, então venha aqui na frente, venha defender a sua tese, prove que Deus existe. E aquele aluno foi lá na frente e disse, eu posso provar que Deus existe. Como? Porque há pouco eu estive com Ele. Há pouco eu estive com Ele. Eu acordei, tomei café da manhã com Ele. Eu vim para cá, Ele estava no carro comigo. Essa é a prova que Ele existe. E eu não preciso explicar. Eu preciso só experimentar. E Deus é tão bom, Ele é tão bom em nossas vidas, é tão misericordioso, que tem coisas na vida da gente que a gente não consegue mesmo explicar, e Deus não pede para a gente explicar, apenas para experimentar a sua graça e seu amor, apenas para experimentar a sua presença no meio do caminho. Minha oração, na minha vida e na sua vida, meu irmão, é que a gente possa caminhar com esses olhos atentos e perceber a presença de Jesus com a gente. Não só pertinho, sabe, Thompson? Conversando com a gente. Trazendo no nosso coração aquilo que nos dá esperança. O Espírito Santo, que é o nosso Consolador, conversando com a gente. Finalmente, na vida daqueles 2 discípulos, eles reconhecem a Jesus. E aí tudo muda. Diz o texto no versículo 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente. Interessante isso aqui demais. Eu preciso chamar a atenção para isso aqui. Porque quando eles estavam com Jesus, e ainda não reconhecia que era Jesus, e se aproximou do local que eles iam ficar, Jesus fez menção que ia continuar. E aí eles disseram, não continue não, porque já é de noite, é perigoso. Fica aqui com a gente. Não foi isso que eles disseram? Mas ainda entraram ali, ainda foram cear, a noite caiu. Aí, depois que os olhos se abrem, eles conseguem ver de Jesus, a presença de Jesus, tudo muda. Eles se levantam e voltam imediatamente ali, no meio da noite. Ser sincero, meu povo, será que a gente ia voltar naquela mesma hora? Ou a gente ia dizer, dorme aí um pouquinho, amanhã de manhã a gente vai, que já é de noite? Aqueles discípulos voltam na mesma hora. Eles estavam indo embora da esperança, embora desse lugar da promessa de Deus, e agora eles estavam voltando. Eles estavam desistindo, mas agora eles estavam testemunhando. Por isso que eles tinham sede de voltar. Quem se encontra com Jesus no caminho, meu povo, tem o coração aquecido, muda a direção e ressignifica o propósito da sua vida. Para terminar, eu quero dizer algo simples, mas muito, muito, muito importante. Talvez você, hoje, ache que precisa chegar em algum lugar do seu caminho
sabe? Precisa organizar alguma coisa, precisa tratar algo no seu coração, precisa resolver um pecado, precisa melhorar, precisa entender, para então perceber a presença de Deus. Está entendendo isso que eu estou dizendo? Talvez você esteja num momento, está dizendo, não estou percebendo a presença de Deus aqui. Eu preciso organizar a minha vida, preciso organizar algumas coisas aqui dentro, sabe, dentro da minha vida, para poder perceber a presença de Jesus Cristo. Mas esse texto que a gente leu mostra justamente o contrário. Jesus te encontra no caminho, do jeito que você está. É no caminho confuso, no caminho cansado, no caminho decepcionado, no caminho onde você, sabe, nem percebe a presença dele, é lá que ele está. E como diz a música do Nós em Um, daquele casal Nós em Um, que a gente conheceu aqui, tem uma música deles que diz assim, é na sala de espera, é num caminho que faço, de amigos cercados, ou sozinho em silêncio, enquanto carrego fardos, quando a dor me alcança, na fome ou na bonança, a graça de Deus me alcança. A graça de Deus nos alcança. Nos alcança. Nos dias de sol e nos dias de chuva. Nos trechos onde o trecho é plano e no trecho que ele é acidentado. O Senhor nos alcança, o Senhor está lá, o Senhor se aproxima, o Senhor chega junto, o Senhor fala com a gente. Fala com a gente. Às vezes é o nosso ouvido que está tampado a ouvir a voz de Deus, mas Ele está falando com a gente o tempo todo. A gente está falando com a gente o tempo todo. E a gente não consegue enxergar. Ele fala com a gente, sabe, na família reunida em casa, todo mundo seguro. Ele fala com a gente no carinho que o cônjuge faz na esposa. Ele fala com a gente na troca de olhar. Ele fala com a gente quando a gente se encontra com um necessitado na rua. Ele fala com a gente quando a gente abre os olhos. Ele está falando o tempo todo com a gente. O tempo todo. O tempo todo. E o tempo todo, nós estamos em oração com Ele também. O tempo todo. Aquele versículo, orai sem cessar, é que o tempo todo eu tenho que perceber a presença dEle na minha vida. E o tempo todo eu estou comunicando com Ele. Não é orar sem cessar, de vir para um lugar chamado igreja, templo, sabe? E me dedicar à oração 3 vezes ao dia. Isso é orar sem cessar? Não. Orar sem cessar é perceber a presença de Deus na nossa vida, 24 horas. E algo arder aqui em nosso coração. Porque Ele vai falando sobre esperança, Ele vai falando sobre amor, Ele vai falando, filha, tu é minha filha querida. Filho, tu é meu filho querido. E eu tenho um plano na vida de vocês. Meu plano é que cada um de vocês se pareça com meu filho Jesus. Esse é o plano. Todo o resto é resto. Todo o resto é resto. Para terminar, quero dizer uma frase para vocês. O maior milagre não é Jesus aparecer no fim da caminhada. É Ele caminhar com você quando você ainda não consegue reconhecê-lo. Esse é o maior milagre da vida. Não é Jesus aparecer para você no fim da caminhada, sabe? Mas é Ele caminhar com você quando você ainda nem consegue perceber a presença dEle.